Fala, galerinha guerreira! Professor Altemir com mais um Direto ao Ponto. Essa pergunta foi colocada lá no site, no Vestibular, e é uma dúvida muito recorrente. O que é apreensão e compreensão? Até porque, gente, esse é um dos temas mais frequentes nos vestibulares, principalmente Enem. Tá? Se você olhar lá, os temas mais comuns de cair no Enem, apreensão e compreensão está no topo da lista. Então vamos lá, uma definição bem rápida, direto ao ponto aí. Apreensão, como o nome já sugere, é o processo de leitura do que está contido no texto. Apreender o que está no texto. Por exemplo, nessa frase aqui, ó, vote no Coronel Severo. Você tem um verbo indicando uma ação, né, que é de votar no Coronel Severo. O Coronel Severo complementa este verbo. Quem vota, vota em alguém. Perfeito? Isso é a apreensão. O que seria a compreensão? A compreensão, ela vai além do que está no texto. Ela depende da sua memória cultural. Então você tem que saber que existe um processo de eleição, não interessa para quê aqui, se é para eleição política, deputado, síndico, chefe de banda, não interessa, tá? Existe um processo que se escolhe pessoas pela votação. Então isso aí faz parte da sua memória cultural, aquilo que você adquiriu, né, das mais diversas formas aí. Então você compreende que isso aqui é uma mensagem de propaganda política. Alguém está fazendo propaganda, né, está promovendo esse Coronel Severo, pedindo que as pessoas votem nele. Beleza? Agora, vamos supor que chega um gaiato e faz o seguinte. Olha só, chega alguém e escreve não em cima. Não vote no Coronel Severo. Você percebe que quando você vai agora no processo de apreensão, você tem um elemento a mais. Você tem uma palavra negativa aqui. Não vote no Coronel Severo. Quando você vai para compreensão, você tem que lembrar que numa disputa política existe a situação, a oposição, ou seja, aqueles que são a favor, aqueles que são contra. Obviamente porque, para entender essa frase agora, não vote no Coronel Severo mudou completamente o sentido. Nós temos aqui uma pessoa que está incitando as outras a não votarem nesse Coronel Severo. E eu entendo, pela minha memória cultural, que essa pessoa é contra a eleição desse Coronel Severo. Portanto, seria uma oposição a essa eleição. Aí, o Coronel Severo vai lá e manda escrever o seguinte: para ver o que acontece. Isso aqui é uma piadinha, né? Mas eu achei muito apropriado para explicar para vocês apreensão e compreensão, tá? O processo de apreensão continua o mesmo, só que agora você tem mais coisas aqui, tá? Você tem uma frase completa agora que diz: não vote no Coronel Severo para ver o que acontece. Tá? Então você foi apreendendo tudo isso. Para compreender isso, você tem que, novamente, recorrer à sua memória cultural. Aquele conhecimento que você adquiriu ao longo da sua existência, nos filmes que você viu, nas viagens que você fez, né, nas salas de aula, nos livros que você leu, enfim. Esse conhecimento agora é requisitado para que você tenha uma compreensão desse todo que está colocado aqui, tá? Então você tem que lembrar, por exemplo, que quando nós falamos em Coronel Severo, nós estamos nos referindo àquele processo de coronelismo muito comum, né, no interior do Brasil, principalmente no Nordeste, onde esses coronéis, né, que são títulos simbólicos, normalmente são chefes políticos que têm o poder muitas vezes imposto pela força, pela violência. E aí passa a ter sentido, né, essa
piada, digamos assim, né? Não vote no Coronel Severo para ver o que acontece, tá? Ou seja, a apreensão é o primeiro estágio de uma leitura, tá? Quando você faz uma leitura, num primeiro momento você apreende os elementos que compõem esse texto. Num segundo momento, você associa esses elementos apreendidos com o contexto cultural em que você está inserido, em que esse texto está inserido, e aí você compreende o sentido que foi dado a esse texto pelo seu autor. Qual era a intenção, né, do autor ao escrever esse texto. Isso é apreensão e compreensão. Espero que tenha ficado claro para você e eu te vejo no próximo Direto ao Ponto. Um abraço!